das doenças que mais se espalham pelo planeta, doença tropical, claro, é a dengue. A dengue você conhece porque a dengue é um problema sério de saúde pública aqui no Brasil. É uma doença que é causada por um vírus e é transmitida por um inseto, que é o inseto que a gente chama de inseto vetor, que é um mosquito chamado de Aedes aegypti. Um detalhe interessante, que quem é que pica a pessoa transmitindo o vírus é a mosquita e não o mosquito, porque o mosquito não se alimenta de sangue, o mosquito ele é vegetariano, ele se alimenta da seiva das plantas. A mosquita não, ela é hematófaga, ela gosta de sangue porque ela precisa do ferro para fazer a maturação dos seus ovinhos que estão cheios de novos mosquitinhos. Quando a gente fala de dengue e fala de Enem, o problema principal é quais são as medidas profiláticas que nós temos que tomar para evitar a dengue, e isso você já está careca de saber, evitar acumular estruturas que fiquem armazenando água, principalmente água limpa, porque é onde o mosquito gosta de colocar os seus ovinhos. Um outro detalhe que eu tenho que chamar a sua atenção é em relação à vacina. Ainda não temos vacina contra a dengue, porque nós temos 4 tipos de vírus para dengue. E nós temos que fazer uma vacina que combata esses 4 tipos de vírus. E isso dá muito trabalho. Mas cientistas franceses estão bolando uma vacina que será testada aqui no Brasil no ano de 2015. Claro que isso é uma notícia maravilhosa, pois a dengue, como eu disse, é um grande problema aqui no Brasil. Mas afinal, o que são vacinas? O que é soro? O que são vírus? O que são bactérias? E os protozoários? E os fungos? Malandro, é muita coisa e tudo isso você vai ver agora nessa nossa videoaula. Bota um sangue nesse olho, porque depois da vinheta tem micro-organismos pra você. Os vírus são estruturas extremamente pequenas, onde só é possível a sua visualização no microscópio eletrônico. Um detalhe importante é que os vírus não possuem células, eles são acelulares. Na verdade, a maior parte dos vírus é formada por uma capa de proteína, que nós chamamos de capsídeo, que vai envolver o material genético desse vírus, o ácido nucleico, que pode ser DNA, que aí são os vírus que a gente chama de adenovírus, e pode ser o RNA, que são os vírus que a gente pode classificar como retrovírus. Um detalhe interessante é que para ser classificado como retrovírus, o vírus tem que ter uma enzima chamada de transcriptase reversa. Além do capsídeo e do material genético do ácido nucleico, que pode ser DNA, RNA ou os dois, alguns vírus, como é o caso do HIV, do vírus da AIDS, ainda tem uma capa lipídica envolvendo essa capa de proteína. Essa capa lipídica, ela provém da membrana plasmática das células que os vírus estavam parasitando. Escutou o que eu disse? Vírus parasitando células. Os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. E por quê? Porque para eles executarem os seus ciclos reprodutivos, eles precisam de uma célula obrigatoriamente. Eles precisam dos ribossomos de uma célula para que façam as proteínas para ele formar seu capsídeo. Então ele precisa da estrutura celular para poder completar o seu ciclo de vida. Detalhe, viu que eu falei? Para poder completar o seu ciclo de vida. Só que vírus não são considerados seres vivos. Eles são compostos orgânicos que possuem algumas características de seres vivos. Outra coisa que você tem que ficar muito esperto quando se fala de vírus na prova do Enem é com relação aos ciclos reprodutivos desses vírus. Por exemplo, se o vírus ataca uma célula e faz com que essa célula produza muitos mais vírus, a célula fica uma produtora de vírus, nós chamamos esse ciclo de ciclo lítico. Agora, se o vírus ele ataca uma célula, fazendo ela de escrava, se ele faz ela de escrava e diz assim, célula, apenas se divida em novas células e passe o meu material genético adiante.
Nós chamamos esse ciclo de ciclo lisogênico. Então, ó, quando o vírus usa a célula para produzir novos vírus, ciclo lítico. Quando ele usa a célula apenas para passar adiante o seu material genético, nós chamamos esse ciclo de ciclo lisogênico. As doenças virais preferidas do Enem são, claro, a dengue. Geralmente toda prova cai alguma questãozinha sobre dengue, você tem que ficar esperto com isso. E claro que a febre amarela, porque a febre amarela é transmitida pelo mesmo mosquito que transmite o vírus da dengue. Então olha só, esse Aedes aegypti é do capeta. Porque quando ele te pica, ele pode, se ele estiver contaminado, te passar 2 vírus. Imagina você pegar os 2 de uma vez, aí você tá abençoado mesmo. Só que é o seguinte, o Aedes aegypti, então, ele transmite o vírus da dengue e ele também transmite o vírus da febre amarela. Dengue não tem vacina, mas febre amarela tem vacina. E nós temos também aí como doença viral que o Enem adora, nós temos a AIDS, né, o vírus HIV, que você pega por contato com sangue contaminado, basicamente. Aí tem que usar camisinha, fazer sexo seguro, evitar contato com sangue de outras pessoas. Todas aquelas medidas profiláticas que você deve saber e o Enem vai querer saber se você sabe disso. Sentiu? Vai querer saber se você sabe disso. E muito cuidado também com o HPV, que é um vírus sexualmente transmitido e que pode causar na mulher o câncer no colo do útero. Agora, ao contrário dos vírus, as bactérias são seres vivos e possuem células. São seres unicelulares pertencentes ao reino Monera. Basicamente, uma bactéria possui uma célula com DNA circular. Ela não possui organelas citoplasmáticas como mitocôndria, complexo de Golgi. Na verdade, ela só tem ribossomos para formar suas proteínas. Ela não possui uma membrana envolvendo o núcleo, ou seja, ela não possui uma carioteca. É por isso que as bactérias e os seres do reino Monera, de uma maneira geral, são classificados como procariontes por não terem essa membrana nuclear. E são estruturas que possuem parede celular. Isso é muito importante você saber. Quando o Enem fala de bactérias, ele gosta muito de tocar num assunto que é o seguinte: quando eu tenho uma doença bacteriana, o que eu uso para tratar essa doença? Ai, Jubilo, mas eu não sou médico. Ai, esse Enem safado, viu? Fica exigindo demais. Ei, é muito fácil. Para tratar a doença bacteriana, eu uso antibiótico. E claro que ligado a antibióticos, o Enem vai fazer uma série de links. Links com o quê? Com as bactérias super resistentes, que foram bactérias que, devido ao uso errado de antibiótico que nós fizemos, né, e ainda fazemos até hoje, nós selecionamos bactérias super resistentes. E hoje, por exemplo, tem uma bactéria que vive nos hospitais chamada de KPC. Essa bactéria, ela não é mais sensível a quase nenhum antibiótico. É uma bactéria super resistente. Ela não faz nada em pessoas saudáveis, mas no cara que está moribundo, o cara que está doente, que está debilitado, essa bactéria faz um estrago danado e em 30% dos casos leva a pessoa ao óbito. Além de linkar antibiótico com superbactérias, o Enem gosta muito de relacionar o assunto bactérias com saneamento básico. E aí falar de doenças relacionadas a isso, como por exemplo o cólera. Cólera é uma doença bacteriana que está diretamente ligada à falta de saneamento básico. Uma outra doença que o Enem é apaixonado é a leptospirose, que é uma bactéria transmitida pela urina do rato. A leptospirose é um problema de saúde pública nas grandes cidades, principalmente quando chove, né? Tá aquela enchente, aí o pobre adora nadar, né? Vai lá em cima do telhado, tchubum, fica nadando naquela água cheia de mijo de rato. E ali tem o leptospira, tem a bactéria causadora da leptospirose, que é uma doença muito perigosa que pode levar a pessoa ao óbito. Ao contrário das bactérias, que são seres procariontes, nós temos os fungos, que podem ser unicelulares
ou pluricelulares. E esses fungos, eles são eucariontes. Eles já possuem uma membrana envolvendo o núcleo, assim como os protozoários, que também são seres unicelulares, mas já são eucariontes porque possuem carioteca, possuem essa membrana que envolve o núcleo. E não é só isso. Tanto fungos como protozoários, eles possuem as organelas citoplasmáticas, coisa que a bactéria safadona não tinha. Eles já têm mitocôndria, já têm retículo endoplasmático, já possuem complexo de Golgi, ou seja, eles possuem organelas citoplasmáticas membranosas, coisa que a bactéria não tem não, e morre de inveja desses caras porque eles têm isso. Quando se fala de fungo, tem que ficar esperto é com o penicillium, que é um fungo que produz a penicilina, o primeiro antibiótico a aparecer no planeta Terra, uma das maiores descobertas da biologia, porque muita gente morria de doenças bacterianas antes do surgimento desses antibióticos. Então é importante salientar que quem produz o primeiro antibiótico que a gente começou a usar para salvar vidas é um fungo, que é eucarionte, ao contrário da bactéria, que é procarionte. Claro que quando se fala de fungos e bactérias, não é só tragédia, você tem que saber também os benefícios que eles trazem pra gente. Lembra? Ciências da natureza e suas tecnologias. Então nós usamos fungos junto com tecnologia para a produção de bebida alcoólica. Nós utilizamos bactérias junto com tecnologias para a produção, por exemplo, de alimentos como o leite fermentado, esse leitinho Yakult que você toma, que faz bem aí para o seu intestino, a produção de Danone. Então, tanto fungos quanto bactérias são organismos decompositores que renovam a matéria orgânica no ecossistema para que os organismos possam reutilizá-la e assim não ficar um depósito de defunto pelo planeta porque não tem ninguém para ficar ciclando essa matéria orgânica. Tem que manjar tudo isso. E claro que, já que estamos falando de doenças bacterianas e doenças virais, não podemos esquecer das vacinas. O que são as vacinas? Muita gente acha que vacina é só para doença viral, mas é mentira. Nós temos vacinas também para doenças bacterianas. Basicamente, uma vacina, ela vai utilizar um micro-organismo que causa a doença morto ou enfraquecido, ou uma parte dele que gere uma resposta imunológica do nosso corpo, que irá produzir células de defesa para que, se caso no futuro você entre em contato com o agente causador dessa doença, que nós chamamos de antígeno, você já tem as células de memórias que possam dar uma resposta imediata para combater esses carinhas, com a produção de anticorpos, e aí, claro que você tem uma resposta muito mais rápida. E claro também que nós temos o soro. O soro, na verdade, ele não é um cara que vai estimular células de memória para a defesa do nosso organismo. O soro, ele contém já anticorpos que vão imediatamente destruir aquele micro-organismo, aquela substância que está nos atacando. Como, por exemplo, o veneno de cobra. O veneno de cobra, ele é muito rápido na sua ação. Não tem como eu tomar uma vacina, esperar o meu corpo produzir células de memória. Não, o negócio tem que ser imediato. Eu já tenho que jogar anticorpo ali. Aí eu uso soro. Ah, mas da onde é que consegue esses anticorpos aí? Da onde é que consegue esses anticorpos? Do cavalo. A gente inocula o veneno da cobra no cavalo. O cavalo, ele é mais resistente ao veneno de cobra. Ele sim irá produzir células de defesa contra o veneno, anticorpos contra o veneno. Depois a gente retira isso do sangue, faz o sorinho e bota para quebrar. Tétano também, que é uma doença bacteriana, existe soro para o tétano, porque a ação da bactéria do tétano ela é tão rápida que às vezes você tem que dar um soro. Nós temos vacina, mas também temos soro antitetânico. Lembrando então que soro, ele oferece uma imunização mais passageira, ela é momentânea. Já a vacina, ela é prolongada. Você fica com essas células de memória, às vezes por toda a vida, tranquilamente esperando o antígeno vir, ó, paulada na cabeça dele, porque você está vacinado. A diferença entre vacina e soro, você tem que saber, porque é uma das paixões do Enem. Bom, essa é a primeira aula do módulo Enem,
que eu tenho dentro do meu site www.biologiatotal.com.br, onde terá até o dia do Enem um conjunto de 24 aulas com simulados contendo questões inéditas, listas de exercícios, totalmente voltado para o Enem, específico para o Enem. Não é essas coisas genéricas que tem por aí que todo mundo, isso aí é pro Enem. Não, vai ser um negócio que eu tô fazendo só para o Enem, para que você revise todos os conteúdos mais cobrados pelo Enem. E claro que se durante essa videoaula eu tiver falado alguma coisa que você não entendeu direito, você pode pegar a videoaula dentro do meu site que fala de maneira aprofundada sobre determinado assunto. Eu queria saber mais sobre vacina? Tem videoaula sobre vacina. Eu queria saber mais sobre bactérias? Tem videoaula aprofundada sobre bactérias. E aí você terá uma preparação power total para o Enem. Qualquer questão de biologia cair lá, você destrói total. Maravilha? Foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau.